uma missão, né? Que foi passar ali aquele tempo ali com o Espírito Santo em jejum, em oração, para que ele viesse se fortalecer. E não é diferente conosco. Nós também, a gente também tem que passar por esses momentos, né? Se trancar no nosso quarto, fazer um jejum, orar ao Senhor para quê? Para que a gente venha se fortalecer. Porque o inimigo, ele não brinca. E Jesus, quando ele sai de lá, que ele vai jejuar, que ele vai à cidade, ele volta, que ele soube lá, quando ele saiu de lá, que ele soube que João Batista estava preso, né? Ele voltou para Galiléia. E da Galiléia ele saiu de Nazaré, lá para a cidade de Zebulon, né? E Jesus ali, ele já foi com aquela intenção que naquela cidade existia muita treva, né? Aqui, como diz na sua palavra aqui, ó, aqui diz assim, ó. Então, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Então, quer dizer que de lá, quando ele saiu, ele voltou para Galiléia, né? E deixou Nazaré. Ó, ele foi para Galiléia, deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, né? A cidade, ó, marítima, no confim de Zebulon, Naftali. Quer dizer que quando Jesus chegou lá, ele viu algo, né? Aí aqui diz assim, ó, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia, das nações, né? E quando Jesus chegou ali, viu aquele povo que estava sentado em treva, né? Estava sentado em treva. Aí Jesus, quando viu, ó, uma grande luz, e viu uma grande luz, ó, Jesus, quer dizer que ele é a luz. Aquela cidade estava em treva, né? E quando Jesus chega ali, Jesus é a luz, né? E aqui diz assim, ó, e ao que estava assentados na região e sombra das mortes, a luz reinou. Então, assim, do mesmo jeito somos nós não temos GC, às vezes naquela casa ali, tem morte ali para acontecer, né? Ali naquela casa ali, ela tem treva ali. E quando a gente chega lá, né, meu pastor, nós somos luz, né? Então, quando Jesus chegou naquela cidade, ele viu logo que aquela cidade ali estava precisando de algo, estava precisando de vida. Que ali Jesus viu ali só morte, aquele povo ali estava morto. Como muitas vezes, nós como somos igreja de Cristo, tem tempo, meu irmão, que nós estamos mortos. Nós não estamos dando mais ouvido para fazer a obra do Senhor, né? Aqui, quando o nosso pastor aqui, ele fala algo para a gente fazer, às vezes a gente dá ouvido de mercador. Esse aí se chama o obreiro morto, né? Nós precisamos estar com a luz, né? Porque quando a gente está com a luz, a gente somos vistos. Treva, jamais, né? Então é assim, nós temos que fazer que nem Jesus, né? Jesus, quando ele saiu dali, quando ele foi levado lá ao deserto pelo Espírito Santo, ele foi ali passar 40 dias e 40 noites, ele foi para se fortalecer, né? E Jesus, quando ele se fortaleceu do Espírito Santo, que ele recebeu o seu poder, Jesus ele já voltou e soube a notícia que João estava preso. Então, como ele diz assim, João está preso, então eu vou voltar e vou falar o que João estava falando. Arrependei-vos dos vossos pecados. É isso que Jesus está dizendo para nós, né? Às vezes o Jurandir aqui comete algo que só Jesus mesmo na nossa vida, né? Que a gente venha todo dia, a gente venha se olhar do espelho, Senhor, o que é que está faltando mais de mim, né? Porque é muito bom, né? Vocês vão ver depois da palavra, nós vamos apresentar aqui, da obra lá do Eusébio lá, e vocês vão ver. Isso aí é missão. Isso aí é missão. Nós jamais podemos, quando o nosso pastor fala aqui, olha, amanhã eu vou precisar de 3 pessoas lá para a obra. Meu irmão, não se esconda não. Não meça distância não.
Porque Jesus, quando ele saiu aqui, Jesus ele foi à frente de uma batalha, né? E quando Jesus mais lá na frente, a gente vê que Jesus, ele já foi com a missão de quê? De chamar. Assim como o nosso pastor, quando ele quer fazer uma missão, ele não pode fazer só. Jesus, ele como sendo um Deus, jamais, mas ele foi formar os seus discípulos. Para quê? Porque Jesus, ele queria ir e deixar os seus discípulos já prontos aqui, né? Para fazer a sua missão, né, pastor? Deixar aqui para nós. E hoje eu e vocês estamos aqui através de Jesus, a qual Deus mandou ele aqui para essa missão, tirar a gente da escuridão, das trevas, tirar a gente do pecado, ensinar a gente. Esse Jesus é bom demais, meu irmão. Ele é bom demais. O que Jesus, a transformação, assim que nem a Fernanda falou aqui, que nem eu, que nem você que estamos aqui, da onde foi que Jesus tirou a gente? Tirou a gente das trevas. Assim, quando ele chegou lá nessa cidade, que ele viu que o povo estava em treva, viu ali a luz, aquele povo viu a luz, Jesus chegando, e ali teve muita maravilha, né? Amém, igreja? Que a gente venha estar, né? Agora nós vamos aqui com a palavra, chamar aqui o pastor Marconi para orar pelo o pregador, né? Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Oh, glória! Quem quer ouvir a palavra do Senhor mais ainda? A igreja é para nós nos fortalecermos. Nós tivemos um dia cansado, né? Difícil. Nossa equipe que teve ontem ali na obra, né? O pastor Mauro vai apresentar depois para vocês a obra de Tatamatanduba e a obra de Tatabuba, né? Dois nomes bonitos, né? Tabuba e Tamatanduba, né? Rima, né? Tá certo? A gente amanheceu o dia hoje só a graça, mas Deus nos deu força, estamos aqui de novo, né? Eu sei que é um trabalho que pouca gente dá nem muita importância, né? Você olha para cá hoje, prédio legal, mas quantas pessoas não passaram aqui para levantar essas paredes, ter esse piso, esse teto, para que hoje você estivesse aqui, para que esse aprisco tornasse um aprisco seguro e tranquilo, para que pudesse receber você, para que aqui você diga comigo, eu pudesse receber a palavra do Senhor. Então, na obra de Deus, tudo tem importância e tudo é importante, porque tudo é para a glória de Deus. Amém? Senhor, quero agradecer neste momento. Aqui apresento o teu servo que está na incumbência de trazer a palavra nessa noite. Como já foi falado aqui da missão de Jesus, quando ele ali voltou do deserto, que começou toda a preparação de anunciar as boas novas, seguindo, meu Pai, o trabalho de João Batista. Assim nós estamos aqui hoje para dar continuidade à Tua palavra nos nossos corações, para que essa luz jamais se apague, jamais saia de nós. Nos fortalece com o Teu Espírito Santo. Eu sei que algumas pessoas entraram doentes por essas portas, entraram cansados, sobrecarregados, tristes, abatidos, meu Deus, com síndrome de depressão, com desejo de amanhã para fazer o mal. Mas, Senhor, Tu é o Deus que muda os corações. Tu é o Senhor que tira da mente coisas ruins. Tu é o Senhor Deus que purifica a mente e o coração do homem. E nesta noite, meu Pai, o que chegou enfermo seja curado. Eu ministro, meu Deus, a palavra de cura, meu Pai, no nome de Jesus. O que chegou com pensamento contrário para o amanhã está já repreendido. Que o Espírito Santo traga luz a esta mente e a este coração, meu Pai. Toda palavra maldita, todo pensamento maldito caia por terra, porque agora é a palavra do Senhor que vai ser ministrada aos nossos corações. E assim seja, meu Deus, para o louvor da Tua glória. Toma o Teu servo que está na responsabilidade, eu ministro, meu Deus, sobre ele a unção do Senhor, para que esta igreja receba, como eu irei receber, a Tua palavra, no nome de Jesus. Quem crê diz, Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus, boa noite a todos, né? Que Deus possa nos abençoar mais uma vez. Estar aqui sempre é uma alegria, meus irmãos, né? Falei para que eu venho uma semana assim, outra não, né? Aqui, né, na sede, para a gente compartilhar juntos. Sempre quando eu venho para cá, eu gosto de compartilhar com vocês, né? O fato não é só pregar, mas também é receber algo
da parte de vocês também, né? A gente hoje vai ter mais um diálogo, né? A gente aqui vai conversar aqui com o Senhor, e o Senhor com certeza também vai conversar conosco, amém? Hoje é culto de missão, é uma área que às vezes a gente deixa um pouco, né, de lado, mas a missão foi o maior propósito de Cristo e continua sendo através agora de nós, né? Então a missão é algo muito importante. Às vezes a gente não interpreta muito bem a missão, mas missão é mão na massa mesmo, sabe? Né, irmão? Não tem como fazer missão se você não colocar a mão no arado. Não tem, eu não conheço outro tipo de missão, né? É claro, tem aquela missão que tem alguém que tem condição, assina um cheque aí e manda lá para a África, né? Envia, né? Como a gente sabe, envia pessoas que são mantenedoras de uma obra, né? Não deixa de ser uma missão. Mas na maioria das missões que a gente entende, essa missão é colocar a mão na massa mesmo. Então tem várias formas de você, irmãos, trabalharem com missão. Sabe, é uma área que eu gosto muito, porque a missão é algo tão fácil de se fazer, porque é na missão, sabe, como igreja principalmente, é que a gente desenvolve a nossa prática de amar o próximo, amém? Você só vai amar alguém, você só vai ver Deus na sua frente, se você começar a abençoar o outro, e você só pode abençoar o outro, através de um ato de missão, né? E hoje então, esse culto, né, nós vimos lá, né, acompanhamos pelas fotos, o trabalho que o pastor teve lá. Eu acho ele muito corajoso, mais do que eu, né? Ele se desenvolve por um lado, eu me desenvolvo por outro, vocês se desenvolvem, é claro, por outro, mas só em eu ver isso aí já me dá medo, sabe? Eu tenho umas dorzinhas aqui, nas pernas aqui, que eu não posso pegar peso, viu? Mas porque eu já carreguei muito peso também, mas é uma obra mesmo, sabe, assim, muito corajosa, principalmente para uma igreja como a nossa, que a nossa igreja não é uma grande igreja, não é igreja de pessoas ricas que estão aqui, são de pessoas simples iguais a vocês que estão fazendo com que isso tudo aconteça. Vocês não têm ideia como cada contribuição que você tem feito, sabe, cada postagem que você faz, sabe, cada compartilhamento que você faz de uma foto dessa, ajuda essa obra, né? Então ajuda essa obra, não é à toa. Sabe, quando a gente constrói algo, a gente não constrói para nós. Sabe qual é o nosso mal? Até o meu mesmo, de vez em quando eu falo, pô, pastor, não tem juízo não. Está gastando tanto dinheiro, porque ele não fez uma coisa mais simples, né? Mas é porque Deus, ele trabalha de uma forma diferenciada, usa você da forma que quer, né? Eu falo, eu não sou hipócrita, eu digo, pastor, é muito dinheiro, vai gastar muito. Mas deixa, né? A visão Deus deu ele, não foi, né? Ele não está à frente da obra, então Deus vai capacitar e vai dar condição, né? Chegou já nesse estágio, já tem aí, com certeza, né, um grande passo, né, já foi coberto, então logo, logo, né, isso aí vai ser concluído em nome de Jesus. Mas para que isso consiga, né, para a gente conseguir isso aí, é claro que cada um de vocês tem que se envolver cada vez mais. Olha que legal, está tudo coberto lá, né? É como ele falou, depois que rebocar, depois que botar, pintar, né, Cícero, arrumar isso tudo aí todo mundo que vai querer estar lá, né? Aí todo mundo vai querer tocar, essa é a verdade. Até eu mesmo, olha rapaz, eu não peguei nem um tijolo, mas eu vou dizer, olha, eu ajudei aqui também, né? Né? Então eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte, para você dizer bem assim, olha, eu participei dessa obra, viu, irmãos? É a obra do Senhor. Eu lembro que quando Jesus morreu, né? Vocês vão vendo as fotos, aí eu vou ficar falando aqui, quando Jesus morreu, né? Eles queriam jogar o corpo de Jesus numa vala, como era de costume, que toda pessoa que morria numa cruz, né, que era ali tida como bandido, ia ser jogado numa vala. Mas de repente um camarada chamado José Arimateia comprou a briga. Ei, Jesus não vai ser jogado numa vala não, né? Eu vou comprar um túmulo, já tem um túmulo preparado para Cristo ali. E assim foi feito, né? Jesus não foi colocado numa vala, mas era para Jesus ser colocado numa vala, né? Entre um monte de bandido ali, aqueles cadáveres, os urubus iam comer Jesus. Mas não, José Arimateia preparou um local para ele ficar mesmo morto, né? Ou seja, é honra, irmão. Dá honra a quem tem honra, né? E essa honra interessante que está sendo dada a vocês, que vão estar ali, outras pessoas que a gente não conhece, serão nossos filhos, nossos netos, ninguém sabe, né? Não, ninguém sabe. Então às vezes uma pessoa quando entra num templo desse, mas não tem ideia quando tudo isso começou, existe uma história, né, por trás disso aí. Então que vocês continuem, né, ajudando desse jeito, que vocês continuem,
né, compartilhando cada vídeo desse, porque Deus vai mandar pessoas, enviar pessoas com condição para ajudar essa obra, eu tenho certeza disso. A gente vai fazer vídeos fortes mesmo, né, com a comunidade, para contar um pouco da história, né, de tudo isso que está acontecendo, desde o primeiro dia, desde as primeiras águas que foram vendidas, né, em prol ali de um muro, de um tijolo, né, tu lembras disso, né, das águas que eram vendidas no meio da rua, os jovens ajudaram, contribuição, né, tem gente que pagava R$50 numa água, irmão, olha só, sabe, mas não, por quê? Porque a gente mostrava algo relacionado à criança, né, uma obra social, sabe, então as pessoas se compadecem às obras sociais. Quer compadecer alguém, irmão? Faça algo pelo outro. Então as pessoas compraram, ajudaram, né? E vem mais ajuda, vem mais projetos, acredito eu, a gente está aqui para somar, para ajudar também, sabe? E a gente é uma ferramenta muito importante, tá bom, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas, né? Para o Senhor Jesus, para que se prossiga, que logo isso acabe. A gente não vai ter que esperar muito não, vai ter que correr mesmo. Aí tem o da Tabuba também, né? Tabuba lá é uma história, né, que a gente já está caminhando. Quando eu me ausentei das igrejas, né, eu continuei trabalhando, eu nunca me desliguei totalmente da igreja, eu falava sempre com o pastor e tudo. Aí eu falei, pastor, eu estou aqui numa obra, eu preciso aprender algo, irmão. Você não aprende certas coisas dentro da igreja. Eu precisei ir para o deserto, eu precisei conviver um ano e 2 meses com dependente químico, comendo, eu e a irmã aqui, né, minha esposa. Ó, esses são os cursos que a gente faz de serigrafia, são as oficinas que a gente faz, ó. São oficinas, tão legal, não estava nem lembrando aí, mas isso aí eu estou ensinando a alguém, né? É uma das oficinas, nós fizemos alguns trabalhos, né, até para outras igrejas, a gente leva uma referência da Abapai, né? A Abapai já teve alguns lugares onde a gente representou, né, inclusive esse final de semana a gente teve outro trabalho, apresentando a Abapai, né? Eu estive nesse final de semana com o pastor Jorge, né? E ele, quando eu falei Abapai, ele lembrou Abapai, né? Pastor Marconde, meu amigo, eles começaram uma obra junto, né? Na capelania, né? Que é um projeto muito bonito. Olha só as hortas lá na Tabuba, ainda tem as hortazinhas lá, sabe? A irmã aí acorda bem cedinho, tem as nossas salinhas lá. Deu uma mexida agora porque a obra de missão, ela vai se direcionando de várias formas. A gente já não está mais aqui, né? Aí a aldeia, né? A gente já fez uma coleta aí. A gente trabalha com um funil, tá entendendo, gente? A gente lança a rede, depois traz. Às vezes vem 2 peixinhos, 3 peixinhos, mas a gente lança, né? Agora a gente está também em 3 comunidades lá, né? 2, aliás. Onde é que a Leandra mora? E no Parazinho, né? Estamos no Golden Park, é uma área, né, que foi invadida de 36 apartamentos, lugar que foi muito perigoso, viu, gente? Todos os nomes ruins que foram dados ao Golden Park, né? Mudaram agora Golden Park, né? Mas já foi Carandiru, já foi B3, que eu não sei nem o que é isso aí. Então um monte de... Tu sabe o que é B3? É um bairro, né, perigoso. Então tudo isso foi lá. Aí as igrejas tinham medo de ir lá. Não, aquele lugar é perigoso. Que nada, eu vou lá. Aí eu conheci um garoto, né, que ele ia para o projeto. Ele tinha 12 anos, né? Ele ia 12 anos jogar bola lá com a gente. Aí disse, pastor, vai lá com a gente, vai lá e tal. O senhor pode ir lá. Tá bom, eu vou contigo. Aí eu marquei, fui lá com ele. E eu estou até hoje lá. Nós estamos tem um grupo lá de 12 a 15 pessoas, né? A gente está trabalhando ali, está orando naquele lugar. Gente, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu só sei uma coisa, Deus não nos une à toa, amém? Deus nos une com um propósito, essa é a verdade. Então você não tenha medo de fazer missão, não tenha medo, se una a pessoas. A gente vai falar um pouco disso aqui, hoje é culto de missão. A gente vai ter um diálogo, a gente não vai ter uma pregação, tá bom? A gente não vai pregar aqui para você pular da glória a Deus, não. A gente vai ter um diálogo direcionado a missões, tá bom? E a gente queria já que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19. A gente vai falar um pouco aqui de missão, né? Missão na prática mesmo, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, tá bom? 8, Jonilson, Diz assim a palavra do Senhor Jesus: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Amém? Só até aí. Repita comigo assim: o linho fino é a justiça
dos santos. Em outras palavras, são os atos de justiça, sabe? Eu não sei se vocês já ouviram só falar disso aqui, ou vocês entendem um pouquinho o que significa atos de justiça, né? Poucas igrejas, gente, poucas igrejas mesmo, sabe, no Brasil fazem atos de justiça. Não tem compreendido o que significa isso dentro da igreja. Qual é a nossa posição relacionada a atos de justiça? Quando o texto aqui fala de linho fino e finíssimo, né? O linho fino é exatamente aquele tecido branco que cobre aquela figura que está com a balança da justiça. Você sabe qual é essa figura, né? Está falando de justiça. Em outras palavras, né? O linho fino significa exatamente as obras que nós fazemos para com o outro, irmãos. Os linhos finos são é o que vai nos dar direito de cear com o Senhor. Se você não tiver essas vestes puras, finas, né? Limpinhas, alvo como a neve, você não vai poder cear no grande dia, sim ou não? E é isso que Deus quer dizer. São os nossos atos de justiça. Deus vai perguntar de cada um de você o que você fez para Deus, o que você tem feito nesses seus últimos dias, né? O que você tem feito nessa sua caminhada para com você, para com a sua família, para com o seu vizinho. Será que você está sendo um servo sábio, né? Então, com certeza Deus vai fazer essas perguntas para você. Até porque, irmão, quando ele fala em linho fino, finíssimo, significa também uma igreja pura, significa uma igreja, né? Uma igreja que está preparada para subir para o céu, ou seja, é a noiva virgem, não é não? Nós precisamos estar nessa condição, virgem. Mas pastor, eu já fiz tanta coisa errada, eu já roubei, eu já matei, pastor, eu já adulterei, pastor, eu já menti, pastor, sabe, eu já bebi, como a irmã falou ainda há pouco aqui, eu bebi, foi pensando numa bebida e outra que eu pensava em voltar para a igreja, eu já fui tudo isso, não importa, né? Mas não importa, mas o arrependimento fez com que você viesse a produzir na sua vida linhos finos, né? Até porque Deus não vem buscar, irmão, uma igreja prostituta, Ele vem buscar uma igreja virgem, sim ou não? É desse jeito que Deus vem buscar a sua igreja. Então, eu pergunto a você, o que você está fazendo para o Senhor Jesus? Quais são os atos de justiça que você está desenvolvendo, né? No seu ministério? Pastor, não faço nada, não tenho ministério. Você tem o maior ministério, dentro da igreja, que é um ministério de serviço. Esse é o maior ministério. Não pense que o maior ministério é o de pregador, é o de cantor, sabe? É o da técnica. Não, o maior ministério que você possa imaginar, esse é o do serviço. Então você tem 1001 coisas para fazer dentro da igreja, sabe? Você não pode vir simplesmente marcar sua cadeira. A minha cadeira é o número 10, é o número 5. Eu sei que, olha, quantas igrejas eu já não fui, eu já vi problemas dentro da igreja, porque um irmão sentou na cadeira do outro. Essa cadeira é minha, não é sua. Quantos problemas eu já não vi dentro da igreja, de um irmão doar uma garrafa de café, e a outra irmã ou outro irmão dizer, ei, a garrafa quem tinha que dar era eu, não era tu não. Olha só que confusão dentro da igreja, né? Porque ainda não entenderam o propósito. Não entenderam o propósito de Deus. Então os atos de justiça, irmãos, é exatamente para saciar a sede do outro, sabe? Então tem vários projetos de Deus dentro dos atos de justiça que a gente, né, precisa entender para que a gente venha desempenhar, sair um pouco do nosso conforto, da nossa zona de conforto, né? Eu falei para você que a gente está tendo um diálogo aqui, né? E uma dessas coisas é a associação, né? É a Abapai, por exemplo, que tem se desenvolvido. A gente está desenvolvendo um trabalho, né? Eu estou lá na praia, eu estou no Cumbuco fazendo esse trabalho. Vocês pensam que é bom, que é fácil? Não é fácil não, é difícil, sabe? Mas é através da Abapai que a gente começou a acender então algumas lamparinas que estavam só fumegando, até a minha mesmo, viu, Cícero? Às vezes a nossa lamparina, viu, irmão, só fumega, mas ela precisa um pouco de óleo, né? E o óleo é exatamente o próximo. E através desse projeto maravilhoso que é o projeto Abapai, a gente está se empenhando, irmão, para trazer algumas novidades, né? Para cá também, para outros bairros. Eu não sei como é que a gente vai fazer,
Eu acredito que Deus está no controle, Ele vai nos dar a condição, mas enquanto a gente não entender, como igreja, né, que o culto de missão, isso que está acontecendo agora aqui, não venha se resumir somente num culto, tá bom? Não pode se resumir somente no culto, a igreja tem que estar em movimento. Se a igreja não estiver em movimento, o que está acontecendo com essa igreja? Ela está precisando de alguma coisa, está precisando do beliscão, não é não? Então a gente desenvolve nossos trabalhos através da associação. Quantas pessoas não me ligam, sabe? Quantas pessoas já nos quis fazer uma visita até na obra, eu vou levar pessoas lá, né? Por quê, irmão? Isso é missão. Missão. Eu não posso só pregar para a pessoa, falar do amor de Cristo, se eu não estendo a mão, se eu não saceio a mão de ninguém, né? Onde a gente entende que dentro desse ato de justiça, o que mais Jesus fez foi um ato de misericórdia. O que é ato de misericórdia, gente? É a cura, né? É a cura. Isso chama também missão. Alguém de vocês aqui já foi na casa de alguém ministrar cura, falar do amor de Deus, né? Às vezes a gente chama, vamos ali evangelizar. Eu costumo dizer que nós não precisamos mais ser evangelizados. Esse bairro aqui não precisa ser mais evangelizado. Ele precisa ser o que? Amparado. Amparado agora com os atos de justiça que a gente vai começar, então, a introduzir nesse bairro, né? De uma forma ou de outra. Eu estou falando isso como irmão, como pessoa do evangelho. A mesma palavra que eu falo aqui, eu falei lá no PC. Eu desenvolvi um trabalho dentro do PC, eu não quis nem saber qual era a igreja. Eu desenvolvi um trabalho e está lá. A irmã está lá. Nós fundamos lá, né? Pastor, me ajude, ela está dando 40 quentinhas todo dia, eu não sei como que ela consegue 40 quentinhas. 40 quentinhas, 4 vezes 5, 20, é uma média de 800 quentinhas por mês, irmãos. Ela está dando para meninos catadores de lixo de rua, sabe? Ela está fazendo esse trabalho lá, né? Pela fé. E como Deus tem honrado, porque já teve algumas famíliazinhas que já se renderam ao Senhor. Então quando a gente começa a entender que igreja é isso, que missão é isso, então a igreja começa a fortalecer-se, né? Começa a parar de só pensar do que o fulano ou ciclano está fazendo, sabe, irmão? Quando a gente se envolve com ações. Então, além do ministério de misericórdia, tem um projeto saciar. Deixa eu pegar aqui, com licença. A gente está fazendo um diálogo. A nossa pregação é um pouco diferente aqui, me perdoe, viu, pastor, né? Aqui a gente vai formar grupos. Eu já tenho esse grupo aqui, eu tenho 8 camisinhas. Aí de vez em quando a gente vai para alguns locais, veste os meninos tudinho. Grupo saciar. O que é saciar, gente? Vamos dar comida para o povo? Não sei. A gente dá comida, dá palavra, leva a mensagem do Senhor Jesus, né? Jonilson já criou aí. Hoje é culto de missão, né? Então vamos falar um pouco diferenciado. Senão se a gente prega aqui, todo mundo pula, mas não vai acontecer nada. Então aqui a gente tem a propaganda da igreja, da Abapai. Tá bom? Então a gente está se desenvolvendo nisso. Então aqui, o que é que a gente quer trazer? A gente quer trazer 3 pontos que a igreja precisa, né, se lançar, né, se mover. Em quê? Em atos de justiça, que envolve exatamente projetos ligados ao saciar a sede do próximo, em todos os aspectos, emocional, espiritual, né, e físico, saciar a sede do próximo, né? Eu vou na casa do Jonilson, você não precisa perguntar se o Jonilson está precisando de alguma coisa, faça uma cesta básica e leve para o Jonilson, amém? Está precisando da cesta básica? Tá? Diga que sim, rapaz, aproveita. Tá, ele disse que tá. Faz uma cesta básica e leva, né? Foi quem que mandou a cesta básica? Foi a Deus é fiel? Não, foi o grupo saciar. De quem é o grupo saciar? Da igreja ali. Que legal, né? Os irmãos foram até lá e fizeram isso por ele. Saciou a sede. Se você perguntar, está precisando, pastor, lá no projeto alguma? Eu estou precisando. Os cuscuz que mandaram para mim já está acabando. Só tem uns 10 ou 15. Estou precisando de cuscuz. Se come muito cuscuz, né? O projeto Abapai apoia uma casa chamada Bom Samaritano, né, que é um projeto que a gente tem ligado à dependência química. Você não tem ideia, a casa não é nossa, mas nós ajudamos lá, né? Nós ajudamos o menino, e eles representam, eles falam da Abapai, vocês não tem nem ideia como eles oram pela Abapai, como eles fazem vídeo e tudo, divulgando o projeto, né? E lá se faz 80 refeições por dia. 80 refeições por dia, pastor, por dia, né? Então lá é 80 vezes 7, 80 vezes 5, 400, 480, 560 refeição por semana, por mês, dá mais de 2.000 refeição, né? Quanto é que custa lá o internamento para um jovem daquele? 300, 400, 500, uma quentinha aí fora está 15 pratas, né?
Se for pagar quem tinha mesmo, por dia já vai dar 30, né? Então, já não dá nem para pagar a comida, o dinheiro que eles levam. Então, são exatamente, né, pontos que a gente tem que entender que é desenvolvido pela igreja. Então a finalidade da nossa igreja não é só orar, não é só buscar, não, mas é se envolver. E a igreja em movimento é se envolver, irmãos. E quando a gente se envolve com essas coisas, parece quando eu costumo dizer uma coisa, quando a gente está lendo a Bíblia por ler, eu vou pregar sobre o quê? Deus está me falando aqui, ali, tudo, eu rodo para cá, rodo para ali, viro a Bíblia e não acontece nada. Mas quando você se envolve com o próximo, envolve com as ações sociais, ligada ao próximo, em ajudar alguém, em saciar a sede de alguém, quando eu leio o texto, parece que as letrinhas começam a pular, né? Porque é tão lindo a Bíblia, como ela fala bonito, quando as letrinhas pulam. Sabe o que significa isso? É a unção de Deus que está lhe desenvolvendo, né? E a Bíblia fala claramente conosco, né? Então, atos de justiça, entenda, irmãos, vai ter tanta coisa bonita que a gente vai fazer em nome do Senhor Jesus. Eu estou profetizando, eu sou enxerido, eu falo das coisas, eu falo nessa igreja, eu falo noutra igreja, não importa, eu falo. Sabe por quê? Porque eu sou um servo de Deus, e não tem porta fechada para mim entrar. Eu entro em qualquer igreja. Eu posso entrar na Universal, eu entro na Universal. E na Batista, eu também entro na Batista. Alguém vai me barrar? Não, porque eu sou um servo de Deus. Eu estou trabalhando para o reino de Deus. E sirvo, né? E sirvo no ministério. Deus é fiel. Essa é a verdade. Eu sirvo aqui, mas nós trabalhamos para o reino. Então a gente está buscando tantas coisas dentro do projeto. Olha, a gente vai fazer um projeto lindo, um projeto que eu vi na Índia, né? Não fui na Índia, né? Mas foi um estudo que eu fiz. Lindo, um projeto de crianças, que foi uma estratégia criada exatamente para driblar o governo indiano que perseguia as igrejas. O que é que eles fizeram? Vamos fazer em cada casa, né, uma casa de acolhimento para criança. Então as crianças iam para lá, tomavam um lanchinho, essas mesmas coisinhas que a gente faz aqui, dá um lanchinho para ela. Só que eles criaram uma estratégia que eu não tinha pensado ainda, né? Ensinaram as crianças, porque todo menino aprende. Aí ensinaram as crianças a profetizar. As crianças, em nome do Senhor Jesus, abençoa essa casa, abençoa aquela outra. Senhor, abençoa a minha família. E 90% daquelas crianças na Índia não tinham pai, não tinham mãe, eram refugiadas, não tinham parente. Então quando ela profetizava, quando ela orava, irmã, sabe, o fogo descia, porque ela estava falando de coração. Eu achei lindo. Simplesmente aquele ministério estava envolvendo 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Sabe o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer, já estou falando de antemão, a gente vai constituir esse ministério, como eu estou constituindo lá. E as crianças vão sair aqui nessa rua, né? Profetizando, orando, porque elas vão ser treinadas para isso. Se você ensinar para o seu filho a orar, ele vai orar, né? Tinha uma criança bem ali que diz que dança tudo, né? Eu vou até conversar com aquela criança, mas diz que o menino é bom de dança, meu irmão. Dança para cá, dança para lá, porque ele aprendeu a dançar, mas ele vai aprender a profetizar. Ele vai aprender a orar. Ele vai na tua casa com autoridade. Cícero, ele vai dizer: Cícero, posso orar na sua vida? Eu posso orar na sua cabeça, seu Cícero? Ele pode, meu filho, e ele vai orar. E esse ministério vai acontecer. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Vocês acham de acordo? Vocês não têm nem ideia que ferramenta forte é essa que o projeto vai trazer, né? Para nossas igrejas, né? É um ministério infantil, mas com autoridade. Não é um ministério infantil só para as crianças estar na salinha, não, mas para ter o dia. Alguém viu uma criança lourinha? Tinha até um vídeo da netinha da gente, né? Ela falando de Jesus, né? Ela falando da Rafinha, né? A minha filha falou aquilo ali, mas ela aprendeu, né? Ela aprendeu no estágio que ela foi, né? Que ela foi instruída a orar e repreender Satanás. E ela dizia: mamãe, Jesus é bom, né? Jesus é bom. O diabo não é bom, né? O diabo é mau, o diabo é amigo do mal. Uma criança de 2 anos e pouco, né? Então ela já sabia, então ela estava repreendendo. Então são projetos como esse, irmão, que nós precisamos, né, trazer para a nossa igreja. Vocês estão de acordo, sim ou não? Amém. Nós temos um diálogo, uma coisa um pouco diferenciada. Então as ações sociais são uma ferramenta forte que a gente precisa ter. Além também da oração e intercessão. É um ministério que nós precisamos desenvolver, né? A palavra do Senhor diz, né? Orai-vos uns pelos outros, né? Não podemos orar só. Ou a gente é unidade ou a gente não é. Amai-vos uns aos outros. Não dá para amar sozinho. Eu não posso colocar Zeusa num pedestal, né? E nem qualquer um de vocês
colocar a sua esposa, seu esposo num pedestal, o seu filho, e fazer dele um ídolo. Não, nós somos uma igreja, somos um corpo, né? Nós não somos um membro, entenda. O que é um membro? É esse braço. Mas um corpo é um corpo. Ele trabalha em função, né, de membros. São vários membros que vão constituir um corpo, e esse corpo só vai funcionar se todos os membros estiverem trabalhando com cada um nas suas funções, mas todo com um propósito só. Amém? Tem uns 5 dedos aqui. Se eu cortar esse meu dedinho aqui, já era minha mão. Se o pastor, sem esse seu dedo aqui, o senhor jamais vai puxar aquelas cordas lá para encher a laje. Porque esse dedo aqui é o polegar, não é isso? O polegar nos dá estabilidade. Você jamais pode assinar o nome sem esse aqui, ó. Pegar essa caneta e assinar. Aqui eu pego a caneta assim. Sem esse dedo, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, né? Havia um homem na Bíblia que se chamava, se não me engano, Abone-Bezeque. Era o nome dessa criatura, que se não me engano era um juiz. Abone-Bezeque, ele tinha um mal, né, de castigar as pessoas e tirar um dedo dela, né? Essas pessoas eram pessoas ligadas a Deus. E ele desestruturava. A função daquele homem era desequilibrar, né? Ele era usado pelo diabo exatamente para desequilibrar os soldados que lutavam contra ele. E ele cortava o dedo. Ele não cortava a mão, ele cortava o dedo, porque ele sabe que sem a pessoa sem esse dedo não valia nada. Cortava o dedão do pé também, eu não sabia, mas sem esse dedão aqui você cai, né? Você está entendendo? Então muitas vezes Satanás ele vem para tentar nos desequilibrar, tirar-nos do foco, cortando uma das nossas ferramentas. E assim, como a igreja é um corpo, né? A igreja não é um membro, ela é um corpo, e ela só vai funcionar bem se todos os membros estiverem em comum acordo, tá bom? Então nós precisamos nos unir cada vez mais, para que a igreja venha crescer, para que a juventude, para que as crianças, né, para que os casais, ninguém pode ficar de fora de uma missão. Pastor, eu já tenho quase 60, 70 anos, já estou cansado. Não está, você já está aposentado, está recebendo seu dinheirinho todo mês, tá bom? É a melhor hora de você fazer missão. Então ninguém vai ficar de fora de fazer missão. Todos vocês têm que se envolver. Ou vocês se envolvem em missão, ou não vão herdar o reino de Deus. Então vocês não vão ter os finos, né, linhos que irão lhe vestir para estar no grande dia, né, para cearmos junto com o Senhor. Além da oração que nós precisamos ter como uma grande ferramenta dentro da igreja, irmãos, como missão e como missionários que somos do Senhor, nós precisamos também ter uma igreja, uma família aliada. Nós como corpo somos também uma família, sabe? O que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24, senhor Nilson, põe aí por favor. Dois 24. Tá bom aí. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne, ou uma carne, né? Amém? Esse texto aqui, ele direciona um pouco a família, mas eu trago ele para família e igreja, tá bom? Ela tanto serve para a igreja, como também serve para a sua família em particular. Quando o Senhor fala que o homem, né? Portanto, deixará o homem. O que significa o homem? O homem significa maturidade, cabeça, né? Maturidade significa que o homem tem que parar de ser menino, tem que tomar decisões de homem, sabe? Tem que ser cabeça e tomar decisões sábias. Assim como o pastor da igreja, assim como as lideranças que estão aqui, né, que venham se envolver em sabedoria maduras, para que venham se desenvolver grandes projetos dentro da casa do Senhor e dentro da sua família também. Assim também, como diz o Senhor, continua dizendo no texto, portanto o homem deixará. O que significa deixará, irmãos? Deixará, tem a palavra deixará, portanto deixará. Olha que beleza, como Deus é fantástico em tudo que Ele escreve. Por isso que eu digo que tem hora que a gente lê a Bíblia, as letrinhas ficam pulando, os pingos, os acentos ficam pulando. É porque cada detalhe, cada palavra escrita tem um significado grande. Eu não tinha percebido isso, mas quando fala em deixará, deixará significa mudança, né? Mudança. Ah, pastor, agora eu estou congregando nessa igreja, o que vai acontecer comigo? Mudança, irmão, mudança. Ah, minha filha sai de casa, papai, resolvi casar. Resolveu casar? Mudança, minha filha, é mudança de vida que você vai ter que ter. Vai ter muita mudança. Ou seja,
essas mudanças irá mudar com certeza o nosso comportamento, o nosso dia a dia. Entende? Deus está falando que tudo isso é exatamente aquilo que nós precisamos entender em relação a uma igreja com maturidade, né? Uma igreja com maturidade faz com que o corpo cresça e nós sejamos um grande exército. Além da maturidade que o Senhor fala e deixará a mudança, seu pai e sua mãe. O que quer dizer isso aqui? Seu pai e sua mãe. O que eu posso dizer sobre isso aqui? É modelo de família. Pai e mãe é modelo de família, é modelo exemplar, né? O que nós temos que fazer, irmãos? Se nós somos uma família, nós temos que deixar bons exemplos, né? Bons exemplos, sabe? A gente tem que parar de falar coisas que não é para falar como igreja. Como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos fazer missão se a gente vai fazer de qualquer jeito, né? Como é que você vai fazer missão se você faz de qualquer jeito, se você não mudou, você não tem exemplo? Nós precisamos dar exemplo, e começando desde casa. É começando desde casa que nós precisamos dar exemplo, né? Nós participamos de uma conferência, aí naquela conferência eu vi detalhes importantes em relação a como criar nossos filhos em casa e os nossos filhos da igreja também. Às vezes, irmão, está cheio de filhos órfãos dentro da igreja, que não estão sendo direcionados. E naquela conferência tinha um vídeo que falava, não sei se vocês já viram, na Suíça, dentro das salas de aula tem uma matéria que fala como cuidar da casa. E são as crianças que participam dessa matéria, né? Então as crianças dentro da escola tem uma casa mobiliada, elas vão aprender a passar roupa, vão aprender a lavar roupa, vão aprender a fazer comida, cortar frango, destrunchar o frango todinho, carne, peixe, né? Elas vão aprender a fazer vitaminada, vão aprender a comer legumes e cortar legumes, frutas. Tudo isso aí, as crianças toda vestidazinha de roupa, é uma matéria que vale como prova, né? Como nota, inclusive. Então elas aprendem tudo ali, vão varrer casa, né? Vão passar pano. Eu achei tão bonito aquilo ali. Eu não sei se vocês concordam com isso, sabe? Então hoje, gente, infelizmente a gente tem um modelo que não é tão exemplar de família. Quando se trata de família, eu me preocupo muito em falar. Eu não sou a pessoa mais adequada para aconselhar, mas eu sou a pessoa mais experiente para ensinar, irmão. Sabe por quê? Porque eu já tive minhas falhas também no casamento. Quem conhece a minha vida sabe. Está entendendo? Eu talvez não seja a pessoa mais apropriada para aconselhar, mas eu sou a pessoa, né, com certeza, apropriada para lhe contar experiências do que é ruim e do que é bom. E quantas famílias, irmãos, estão aí tendo uma direção contrária? Foi feita uma pesquisa agora, irmãos, que 6% das pessoas que se envolvem com droga não tinha uma vida relacionada a lavar uma casa, sabe, acordava 10 horas, sabe, não lavava o prato que comia. E hoje eu visito casa, nosso trabalho da Abapai é esse aqui, é um projeto social de voluntário de amparo à criança e à família. Eu faço questão de ir até a casa da pessoa, sabe, eu faço questão de fazer terapia de grupo com uma família para me ver como é o comportamento. Eu não vou ver se você está rico ou está pobre, não, eu quero ver como é que está o comportamento. É falta de educação? Não, eu estou procurando lhe ajudar. Eu vou em casa aqui, irmão, que o menino acorda 10 horas com o olho cheio de remela, né? E o papai e a mamãe acham tão lindo. Ó, o bichinho passou a noite dormindo no celular, né? Aí tá certo, né? Aí a mãe põe a comida, ele não quer comer, irmão. Ele não come. Ele não vai comer, não come. Por que ele não? Porque ele só come pastel. Aí, né? Mas pastel só tem de noite agora. E aí ele não vai almoçar, não. Ele só vai jantar. Aí ele come um xilito aqui de noite, o cara já começa a vender na esquina um pastel, aí a mãe dele dá uma cédulazinha de 10 reais para ele, vai comprar 2 pastéis, e é a janta dele, e assim ele vai levando a vida dele. Agora imagine, irmãos, como é que vai ser esse menino, e a barriguinha do menino lá em cima, crescendo, gordo que só, né? Você está entendendo? E essa mesma matéria que foi apresentada, né, que a gente viu, onde fala exatamente como a criança tem que se comportar dentro de casa, varrendo uma casinha, lavando a sua roupa, sabe, ajudando a mamãe, lavando um prato, não é desonra não. Um certo pastor falou bem assim: você gostou da matéria que eu passei na sua igreja, né, como palestra? Ele olhou assim: irmão, não gostei muito não, é meio baitolado, né? Você está entendendo? Olha o desrespeito que ele teve, né? O desrespeito que ele teve, que ele falou, a gente não vai citar nomes, né?
Foi um pessoal bem distante que falou essa expressão nordestina, né? Meio assim, ou seja, ele não respeitou. Mas aqui isso chama-se educação, irmão, familiar. Isso se chama exatamente seu pai e sua mãe é modelo de família completa. Então, quando nós nos unimos, né, a uma família, tanto como igreja, tanto como família particular, a gente entender que a gente tem que educar os nossos filhos. Assim como a igreja tem que educar vocês também, né? O pastor tem que educar vocês, ele é o segundo pai, meu irmão. Ah, mas ele me ensinou errado. Não importa, né? Mas vamos se acertar. Você está entendendo? É o pai. Porque tem filho que gosta de jogar as coisas no pai, na cara do pai. Tem surtos aí absurdos de filhos batendo no rosto do pai, pelo amor de Deus. Nós como igreja, o que é que a gente está fazendo? Se a gente não pode ir para a África, se a gente não pode ir para a Índia, então vamos cuidar da nossa comunidade, do nosso bairro, através exatamente dos projetos sociais que a igreja, que o Ministério Deus é Fiel desenvolve. Sabe, graças a Deus, sabe, o nome da Abapai está sendo bem visto, né? Até falei para o pastor, vamos ampliar, porque pelo menos bem estão falando, não estão falando mal, né? Mas a gente se preocupa, e eu não sou hipócrita, eu não minto, olha, o nosso projeto é bem pequenininho, irmãos, a gente trabalha com 30, com 20, 50 crianças, mas às vezes não tem 10 dentro do projeto, sabe por quê? Porque eu quero a mãe presente, eu não quero o menino, porque a gente trabalha com foco, a gente trabalha com um respaldo, não adianta eu juntar de menino aqui dentro, e aí depois, eu preciso que a mãe esteja acompanhando essa criança, né? Porque ela é responsável, não sou eu responsável é a mãe, sabe? Então, infelizmente, as crianças hoje com 10, 12, 13 anos querem ser bajuladas, né? Querem ser bajuladas, assim também como muito crente dentro da igreja quer ser bajulado. O cara com 30, 40 anos, parece um menino de 10 anos, pastor, não gostei, pastor, não sei, pastor, não aguentei, eu não gostei disso, pelo amor de Deus, gente. Nós precisamos ser maduros, a igreja precisa ser madura. Então essas crianças que desde pequenininho, irmãos, são bajuladas, mas elas não querem ser educadas, a gente pega, aí a mamãezinha pega e coloca ela no sistema educacional. As nossas escolas são ótimas, eu não tinha percebido, mas as escolas no Ceará são top, gente, são bonitas, tem tudo dentro de uma instituição dessa, tem de tudo, mas a mãe não quer saber, ela coloca dentro do colégio e começa a cobrar a pobre da professora, que trabalha ali, com 30, 50 meninos, e menino de tudo quanto é tipo. A gente não pode falar nada aqui, certas coisas, porque infelizmente, né, a gente tem um trabalho que é expandido também através das redes sociais, mas tem situações que as professoras não sabem nem como lidar com certas situações, porque não estão preparadas, né? Mas os mães começam a cobrar essas crianças, essas professoras, por quê? Elas não fizeram a parte dela, agora quer que a professora faça. O que vai acontecer com essas crianças? Logo, elas vão estar nos sinais, estão ali pedindo esmola? Não, elas estão trocando um servicinho de limpar um para-brisa, né? Pegar um ovinho, joga para cima, joga para baixo e tal, você vai dar uma moeda, sabe? Você é culpado, nós somos culpados, eu não, que eu não dou, né? Eu não dou. Eu não sou contraventor de dar uma moeda para a criança porque faz uma arte no sinal, eu não dou um centavo. Não vou estar compartilhando, né, com o mal. Então, mas quem é que mandou aquela criança? A mãe está lá na esquina. A mãe está lá na esquina e a mãe recebe um auxílio. Ela recebe um dinheiro para aquela criança, irmãos. E a criança está sendo ali, né, manipulada por aquela mãe, sabe? Então essa mesma mãe traz o problema, né, para a escola. Daqui a pouco a criança vai crescendo naquele mundo, né, que não é um mundo legal, sabe? Vai crescendo, daqui a pouco vai acabar no presídio. Olha a situação, né? Vai acabar no presídio, irmão. Igreja, irmão, é complemento, né? Como a mulher é complemento, né? Ninguém vive sem uma mulher, né? Nardinho, você vive sem sua mulher? Deus o livre. Né? Ninguém vive, né, sem uma mulher. Vive, né? Vive, mas a mulher foi feita para o homem. Então o texto é bem claro aqui, ó. Mulher significa complemento, né? Nós precisamos. E dentro da igreja, a figura da mulher, a igreja, né, representa a mulher também, né? Aqui é um complemento para a nossa vida. Então a igreja aqui é um complemento para a sua vida. Você não tem ideia.
Por que eu estou vindo aqui de 15 dias? Porque eu quero conhecer mais os meus irmãos. O pessoal me conhece, mas eu não conheço vocês. Eu quero um dia conversar com vocês na sua casa, porque é complemento, faz bem para mim, gente, faz muito bem. Eu gosto disso, você está entendendo? Eu como igreja, se eu não fizer esse tipo de coisa, eu não estou fazendo parte do corpo de Cristo, sabe? Eu nunca gostei de influenciar uma pessoa de outra forma. Eu gosto de influenciar a pessoa me abraçando, eu abraçando ela. Eu quero sentir a presença dela. Isso é muito importante na minha vida, sabe? Eu gosto desse tipo de coisa. É um complemento que nós precisamos, é dos meus irmãos. Amém? Então, irmãos, se você não cuidar da sua casa, se você não cuidar então da igreja como um missionário que vocês são, o que vai acontecer? Que nós vamos ter breve filhos órfãos, filhos mal cuidados. E é isso que a gente não quer. Na sociedade, os nossos presídios estão cheios. Você não tem ideia. Quando eu estou falando aqui de atos de justiça, de trabalhos sociais, é porque nós precisamos também lidar com esse tipo de situação. Quem aqui já visitou um presídio? Pode levantar a mão? Amém. Amém, né? 2, 3, 4, poucos, né? Hoje está sendo tão constrangedor visitar um presídio, mas é preciso visitar um presídio, é preciso visitar uma casa de recuperação, um hospital, tudo isso é preciso. E a gente como cristão, às vezes a gente esquece. São complemento para a nossa casa, para a nossa família, sabe? É complemento, irmãos. Quando a gente faz isso, a gente cresce espiritualmente, você não tem nem ideia. E eu em particular, estou falando Mauro, estou falando em particular, eu faço certas visitas, sempre representando a Bapai. A gente fez uma visita lá no Shopping Micuripe, né? A moça nos pediu para ir lá orar, né? E nós oramos lá, eu levei um grupo, né? Tava a Rosiane, eu levei a Darlene, outras pessoas, né? Tudo de camisa lá, botei a camisa, a gente, né? Coloca o nome, né? Nossa marca, né? Abapai. Chegamos lá, oramos, né? E muitos deles choraram lá naquele dia, estavam chorando, né? A Chil chorou, né? Chorou, eu fui lá, orei nela, né? Orei, conversei com ela um pouquinho. Nem sabia, mas a mulher tinha uma estrutura tão grande, né? Ela tinha 4 filhos, tem 4 filhos, né? Mora em Londres, sabe? Aí eu fiquei pensando, poxa, né? Tem tanta gente com condição, mas por que elas choram? Sabe por que elas choram? Porque ainda não tem Deus por completo. Tem tanta gente precisando de Deus por completo, irmão. Então a visita dessa, mas esse pessoal não precisa não, eles são ricos. Que nada, gente. São pessoas bonitas, importantes, num lugar bonito, mas você pode ir lá também, sabe? Deus nos capacita para isso, sabe? A gente tem que sair da nossa zona de conforto e ir até lá. O interessante é que lá, a gente louvando, né? Pregando sobre do Senhor, e o Senhor tirou lágrima deles. Aí mais tarde eu fui para o meu culto tradicional na casa de recuperação, né? E eu comecei a chorar, né? Aí eu chorei, por quê? Porque os meninos eram completamente o inverso, né? Jovens sem mãe, sem pai, né? Outros aí cumprindo pena de cadeia, né? Dentro do centro terapêutico mesmo. São essas histórias, viu, gente? Outro que já tirou a vida de alguém, está lá arrependido e tudo. E aquilo ali me faz tirar lágrimas. Interessante como a gente lidar com certas situações na vida nos faz crescer por dentro, irmãos. É isso que Deus quer dizer para vocês, que vocês precisam crescer por dentro. Crescer espiritualmente, irmão. E a gente só vai crescer, irmão, quando a gente entender que o propósito de Deus, irmãos, é para com o outro, não com você. Enquanto você estiver buscando interesses pessoais e não entender como igreja, qual é a sua finalidade como igreja, você vai continuar diminuindo, mas infelizmente diminuindo de uma forma que você não possa crescer diante de Deus, sabe? Então, é isso. Sabe, irmão, então a palavra continua dizendo em relação à igreja, e se tornarão então o quê? Se tornarão num processo de aprendizado. O que quer dizer isso aqui? Se tornarão um processo de aprendizado. Quando o texto fala se tornarão, é porque tudo que nós precisamos aprender não vai ser do dia para a noite. Nós precisamos de um processo. E às vezes a gente quer que a pessoa se transforme, né? Se converta do dia para a noite. É quase que impossível, irmão, né? Eu trabalho com famílias que eu olho assim, eu fico de boca aberta, eu fico assim, ó. Meu Deus do céu, 20 anos de casamento, 30 anos de casamento, não mudou nada, só mudou os cabelos, né? Grisalho as paredes, arrumaram a casa, rebocaram a casa, pintaram a casa, mudou um monte de coisa, mas continuam do mesmo jeito que eram antes. O que está acontecendo? Porque precisa mais aprender algo, né? Então, se tornarão, né?
uma só carne lá na frente, mas para se tornar uma só carne, é preciso que vocês passem por esse processo de aprendizado, de amizade e de confiança. Você está entendendo? Eu não posso estar nessa igreja por estar, eu preciso confiar. Ou você confia em mim ou você não confia. Eu confio no pastor ou não confio, embora a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro, né? Mas isso é um processo, irmãos. Isso é um processo que nós temos que passar. É um processo de aprendizado. E eu vou confiar mais quando eu passar a conviver mais com você. A convivência com você vai fazer com que eu então confie em você e você vai confiar em mim. Sim ou não? É assim que se adquire um crédito, né, não, irmão? É assim que a gente se adquire um crédito, né, com a confiança. Né? Ninguém vai lhe dar um crédito, né, à toa, do dia para a noite, não. Não é desse jeito. Irmãos, então tudo isso que eu estou falando, ou a gente cuida dos nossos filhos, ou nós teremos filhos órfãos, viu? Filhos órfãos dentro da igreja. E eu creio em nome do Senhor Jesus que o Senhor tem grandes projetos para essa igreja. Não é à toa que a gente está caminhando esse tempo todo, né, irmão? A gente está caminhando há muito tempo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem um grande plano na sua vida, na minha vida. Esse é o propósito de Deus. Então, para que nós nos tornamos uma só carne, é preciso, né, que a gente venha ter intimidade profunda entre nós. Intimidades profundas, irmãos. Sabe? Aquela mesma intimidade que o esposo tem com a esposa, né? Você só vai, né, constituir uma família depois que você tem intimidade com a sua esposa e nasce a primeira criança. Costumamos dizer que família passa a ser família depois que nasce o primeiro bebê, né? Aí são 3, aí já é uma família, né? Gera então essa confiança, essa intimidade, e assim também somos nós como igreja, sabe? Nós precisamos gerar frutos, gerar filhos, né? Gerar filhos. Vem eu e a Zelma para cá, né? Mas daqui a pouco a gente está trazendo pessoas, gerar filhos para a igreja. Então, irmãos, o que a gente quer que a igreja entenda, irmãos, que a gente tem que se policiar tanto em relação ao que nós precisamos desenvolver como missão, sabe? Hoje o nosso diálogo foi mais ou menos isso, né? Nós estamos falando aqui sobre atos de justiça, que se desenvolve através de projetos sociais, né? De ministérios de misericórdia, que é o ministério que mais era atuado por Cristo, que mais era desenvolvido por Cristo. Era o ministério de misericórdia, de saciar a sede, né? Tanto espiritual como física das pessoas, como emocional, né? Esse era o ministério que Jesus desenvolvia. E a oração, irmão, é a maior ferramenta. E vamos vigiar como estamos orando, de que forma nós estamos orando, sabe? Se a gente para de orar, irmão, é como isso aqui parasse tudo. É a sala de máquina da igreja, é a oração. É a sala de máquina, irmão. Você não tem, é a sala de máquina. Se o ministério de intercessão de mulheres que oram, que as mulheres oram mais do que os homens, né? Esse ministério parar, a igreja para, porque é a única forma de comunicação que a igreja tem com Deus, que a família tem com Deus. E a família como igreja, irmão, a família é isso tudo, sabe? A gente tem recebido pesquisas, a gente tem acompanhado resultados terríveis, sabe? E a gente como igreja, sabe, a gente peca muito porque a gente fica, sabe, sem fazer muita coisa. Eu não tinha nem ideia, mas o sistema prisional do Brasil, irmãos, é uma cidade. É uma cidade. Quantas e quantas pessoas ali estão presas, né, por 1001 motivos. Mas os maiores motivos foi exatamente por conta de não ter um tratamento correto pela família, sabe? Aquele mesmo menino que está no sinal, né? Aquele menino que está no sinal, mais tarde ele vai estar roubando. Infelizmente, irmãos, ele vai estar furtando para alimentar o vício dele, o dinheiro. Aquela mesma criança mais tarde vai crescer e vai fazer parte de uma população aí, né, de pessoas que estão presas. O Brasil é o terceiro país no mundo em maior número de pessoas que estão presas, perde para outros países, deve ser a Colômbia, Peru, eu não sei qual é o outro, né? Mas eu
comecei a pesquisar esses assuntos e me interessaram. Por quê? Porque na Suíça, irmão, os presídios fecharam, né? Os presídios fecharam, eles tiveram que fechar e transformar os presídios que haviam lá, irmão, em instituição, em museu de exemplo. Na Suíça, onde a escola ensina a criança a lavar prato, onde eles ensinam um menino, né, lavar suas cuecas, sabe? Onde ensinam um menino passar manteiga no pão, fazer o cafezinho dele, sabe? Os primeiros passos mais importantes, irmãos, para a vida é você educar os seus filhos, sabe? Eu não sabia, a Suíça simplesmente fechou os presídios. O Japão nem se conta. E digo mais, os nossos presídios, irmãos, sabe, é uma vergonha. É uma vergonha por quê, irmãos? Porque as pessoas são amontoadas uma em cima da outra. São pessoas, irmãos, são gente, são filhas de Deus. Tem gente que diz bem assim, ladrão bom é ladrão morto, né? Expressão pesada, até pastor fala isso, igreja fala isso. Mas nós como igreja não podemos falar isso, né? O que diz a oração aqui? Orai uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, né? E Deus não faz acepção de pessoa. Então cada país eu fiquei pesquisando, meu Deus do céu, como é que pode? Na Europa, né? Nos Estados Unidos, olha que as prisões, irmão, dá vontade até de você ficar preso. Tem computador, cama bonitinho, sabe por quê, irmão? Qual é o propósito daquele país? É deixar aquele camarada ficar preso o resto da vida? Não, irmão, é recuperar ele, sabe? E num país como o nosso, de tantas igrejas, como o Brasil tem igreja, irmãos, e qual é o nosso papel como igreja? O que a gente está fazendo? A gente não está recuperando ninguém, irmão, a gente está tornando aquelas pessoas mais ruins ainda, mais ruins mesmo, irmão. Porque eu nunca vi uma pessoa, irmão, sofrer e sair do sofrimento, sabe? E dizer que foi bom. Não, ela vai fazer coisa pior, irmãos, né? Então, o que eu queria dizer para a igreja era mais ou menos isso aqui. Hoje foi um culto de missão, né? Um culto mais direcionado, sabe, a um assunto onde a gente venha refletir, cada um de nós. Pastor, o que eu tenho que fazer agora, né? O que eu tenho que fazer com uma igreja? Eu tenho que carregar a igreja sozinho, nas costas, sabe? A responsabilidade é só minha. Tem nenhuma criança aqui não. Tem alguma criança aqui? Tem nenhuma criança assim de 10 anos? Tá tudo lá em cima, né? Só tem de colo, então tudo dormindo, né? Tem nenhuma criança aqui, rapaz. Então, gente, uma criança, né? Como a criança é importante. Eu ia fazer uma dinâmica aqui, sabe? A gente não pode, de forma alguma, irmão, lançar a responsabilidade dos nossos líderes. Não, nem no pastor, nem no Diogo, nem nos diáconos da igreja. Vocês são a igreja, irmãos. Vocês são a ferramenta mais importante dentro da igreja. Carregar uma criança nas costas agora, aqui é tão fácil, né? Quando ela está pequenininha, qualquer um carrega, né, irmão? A irmã está com o neném, faz a hora aí no colo, né? Mas depois que essa criança carregar, ficar do tamanho do Jonilson, eu quero ver a senhora carregar. Você está entendendo? Não, pastor. Eu quero ver, colega. Então a obra, irmão, é assim, é desse jeito. Olha, eu confesso para você que eu já estou cansado. Eu corro para um lado, corro para o outro. Senhor, me dá aí, me dá força, né, para prosseguir. Então eu vejo esses homens também puxando o saco. Eu não estou puxando o saco do Marconha. O pastor Marconha é meu amigo. Além de ser pastor, ele é meu amigo, né? Eu tenho uma intimidade de falar. Eu não puxo o saco de ninguém, não, sabe? Mas cansa, irmão. Cansa. Então nós como igreja, em nome de Jesus, tá bom? Escuta aí, ó. Em nome do Senhor Jesus, vamos tomar posse da nossa bênção agora como igreja. Vamos desenvolver um trabalho social. Cada pessoa aqui vai ser responsável por algo aqui. A juventude vai se mover, irmão. A juventude vai se mover como juventude, né? As pessoas, os casais vão se envolver como os casais. As crianças vão profetizar, vão orar nessa rua. Irmão, você não tem ideia o que Deus vai fazer. Mas se a gente se envolver nos trabalhos que o Senhor está nos direcionando, que é os atos de justiça. Irmão, se você ler, é Mateus 25, irmãos, acerca do reino de Deus, se não me engano, né, irmão? O Senhor vai colocar uma parte para a direita, outra parte para a esquerda. Os cabritos
para um lado e as ovelhas para outra. E o grande julgamento vai ser direcionado a essas pessoas. E Jesus vai começar a perguntar das pessoas, né? Em relação ao que você fez. Você alimentou quem tinha fome, você deu roupa a quem não tinha comida, você deu água a quem estava com sede, você visitou os cárceres, você visitou os enfermos, os hospitais, você abrigou uma pessoa que veio de outro país, um estrangeiro. Você não tem nem ideia como os estrangeiros estão sofrendo. Estão sofrendo, irmão. O Senhor vai nos dar condição, em nome do Senhor Jesus, de a gente abrigar os estrangeiros que estão vindo para esse país. Eu estou sonhando com isso aqui. Eu estou sonhando com um galpão para abrigar estrangeiros que vêm para o nosso país. E nós vamos ficar só orando por eles. Pessoas que vêm do Chile, que estão vindo da Venezuela, irmão, porque os seus países estão em crise. E Deus quer usar você como ferramenta, irmãos. Jesus vai perguntar isso tudo que tu foi que tu fizeste, né? E você vai ficar falando o quê? Ele diz que aquele que fizer isso está fazendo a mim. Aquele que der água a alguém está dando água a mim. Aquele que der roupa a alguém está dando a mim. Ainda vai ter uns e outros que vai perguntar: mas Senhor, não te vi com sede, Senhor, não te vi nu, Senhor, não te vi no enfermo, Senhor, eu não te vi no presídio. Mas quando tu faz isso, faz a Deus. Você está fazendo a Jesus, meu irmão. Não pense que Jesus vai descer aqui na terra para você ajudar Ele, porque Jesus não precisa mais dessa ajuda. Ele quer que você ajude o seu próximo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ficar de pé, vou passar o microfone. São 8 horas, falei foi muito. Tá bom, irmão? Então, a gente trouxe aqui mais um diálogo. Quero aqui, desde já agradecer, né, a oportunidade. Ore por mim. Ore pelos pastores dessa igreja, né? Todas as nossas igrejas precisam muito de oração, irmãos. Oração é a nossa maior arma contra Satanás, amém? Amém. Nós vamos orar agradecendo e depois você senta um pouquinho, não passar a programação da semana e profetizar que Deus vai ser benéfico para nós. Pai, nós te agradecemos pela vida do teu servo que trouxe a mensagem hoje, meu Pai, a mensagem de envolvimento, de amor, de compaixão, que veio, ó Deus, a nossos corações para nos levantar, tomar posse, meu Pai, do que está sobre nossas vidas e que muitas vezes nós negamos porque estamos tão atarefados as coisas que estão à nossa volta. Agradeço, meu Deus, que essa palavra possa fazer morada em nossos corações, que nós possamos colocar em prática, meu Pai, desenvolver a igreja que é a igreja do Senhor. Assim eu te oro, agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Pode sentar um minutinho. Dá só um pouquinho de volume aqui. Queridos, eu queria aqui